Todos conseguem me ouvir bem? Sim, Ah, perfeito. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Deixa eu. Ah, tá. Vocês estão me vendo? Pronto. Meu nome é Joaquim Fagundes. Eu sou aqui da. Eu sou natural da Bahia, mas eu moro. Estou morando. Vai fazer 2 anos aqui em Minas Gerais, na cidade de Governador Valadares. Tem uma pessoa no grupo aqui muito especial para mim, que é a minha cunhada Suzana, por meio dela, né, que eu tenho a oportunidade de poder testemunhar do que o Senhor Jesus fez na minha vida. E eu espero sinceramente que, por meio desse testemunho, o Senhor possa falar ao coração de alguém aqui nesse meio, para que a nossa fé, a nossa vida com Deus possa estar crescendo, né, que a nossa comunhão com Deus possa estar crescendo a cada dia. Eu, eu quero iniciar com um texto bíblico que tem como finalidade abrir caminho, né, para o testemunho. E é um texto, eu acredito, conhecido de todos. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Marcos 5, verso 1, a partir do versículo 1. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias eram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros. E pelos montes, ferindo-se de pedras, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, então ele saindo os espíritos imundos, então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que eram cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os, os porqueiros fugiram e os anunciaram na cidade e pelos campos. É, principalmente no versículo, no verso 8, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. Irmãos, a minha história, ela se iniciou na Bahia. Um dia eu estava, eu estava deitado no colo da minha mãe, estava deitado num banco, e estava com a cabeça no colo da minha mãe. E aí então eu perguntei para minha mãe por que tínhamos uma vida diferente das demais pessoas. E então ela falou assim: Filho, eu vou te contar então a nossa história, como começou. E assim ela iniciou dizendo que ela estava
numa fazenda, era a fazenda do meu avô, estava ela, ela tinha somente 14 anos de idade, estava com mais 7 irmãos, no caso meus tios, e mais o meu avô e a minha avó. E eles estavam se aquentando ali, próximo a uma fogueira. Um dos meus tios tocava violão e eles cantavam. E de repente, do meio da escuridão ali naquela fazenda, apareceu diante dela um ser que, que a deixou muito assustada. E ela ficava muito assustada porque quando ele estava indo na direção dela, ele, ele dançava e ela começou então a desesperadamente gritar e pedir ajuda e apontar o que estava acontecendo, mas ninguém, nem os meus avós, os meus tios não enxergavam, porque era um espírito, era um demônio que estava aproximando e o desespero dela, porque ele não andava na direção onde ela estava, ele flutuava até onde ela se encontrava. E aí, quando ele chegou, então ele abraçou a minha mãe, aquela garota de 14 anos. Então ela perdeu os sentidos, e ao perder os sentidos, então ela ficou descontrolada. Os meus avós, os meus tios, 7 tios, o meu avô e minha avó, 9 pessoas, eles não conseguiram segurar aquela garota. E foi noite, a madrugada, e eles tentavam e não conseguiam. Ali havia alguns bancos de madeira e uma mesa muito grande. Os meus tios disseram que ela conseguia pegar esses bancos e mesa e lançar à distância. Até que eles tiveram a ideia de levar ela a um centro de, de Umbanda, né? Um centro espírita de Umbanda. E então levou. E quando ela chegou naquele centro, o líder espiritual daquele lugar, conhecido como Pai de Santo, né? Que na verdade é um bruxo, né? E aí ele fez todo um ritual, e nesse ritual ele pediu algumas coisas. Pediu que ela participasse, ela teria que ficar num quarto durante 7 dias, preso no quarto. Logo a princípio, ela teria que tomar sangue de um animal, né? Então matou um animal e ela tomou o sangue do animal. E ela ficou 7 dias presa no quarto, sem poder ter contato com pessoas. Depois dos 7 dias, eles levaram até o centro, né, ali de Macumba, e ali o líder estava endemoniado juntamente com outras pessoas, e então eles fizeram o ritual e ela foi manifestada nela, uma entidade, um demônio, e eles disseram que aquele demônio era, na verdade, um guia, era um guia bom, um espírito bom, e eles haviam tirado o espírito maligno e que agora havia colocado um espírito bom e que agora ela seria guiada, né? A sua vida seria guiada por aquele espírito. Mas ao mesmo tempo disse para ela que ela não poderia desistir. Se caso ela desistisse, ela seria ela seria morta, ela poderia adquirir uma doença que seria uma doença muito grave ou uma doença incurável, ou ela teria algum problema de saúde que ficaria com sequelas por toda a vida. Então, ela, de certa forma, ela, diante dessa ameaça, ela ficava com medo também. Mas toda sexta-feira, toda quarta, sexta e sábado, ela se dirigia ali onde estão aquele local, aquele centro. E foi lá que a minha mãe, ela conheceu meu pai. Ele também frequentava esse mesmo local, e ali eles se conheceram, eles começaram um relacionamento e eles casaram. E assim que eles casaram, um pouco tempo depois, minha mãe grávida, os dias, semanas foram se passando. Quando estava próximo dela ganhar a criança, eles tiveram então a ideia lá dentro
de oferecer aquela criança no ventre para os demônios, né, do candomblé, para as entidades do candomblé. Eles entendendo que estava fazendo isso para os guias, né, do candomblé. Aquela criança, ela seria protegida, seria guardada e seria preparada para ser um mago, para ser um líder de todo aquele local. E foi nesse ambiente que eu nasci. Então, assim que eu nasci, a minha tia depois me contou que quando, assim que eu nasci, minha mãe ficou possessa e a voz dela ficava muito diferente, né, ficava muito grossa. Ela não andava porque o demônio que a tomava, que ela ficava possessa por esse demônio, ele era um líder e, e ele então não andava, ele era servido, né, por outras pessoas que estavam também demoniadas, com bebidas alcoólicas, com alimento, e geralmente matavam um animal e aí oferecia o sangue, ela tomava o sangue. E então quando eu nasci, logo então ela demoniada, ele pediu que ele pediu onde está o meu filho? Eu quero nos meus braços o meu filho. Então eles pegaram aquela criança, né, envolta em alguns tecidos ali, e aí colocou nos braços dele. Logo então ele abraçou aquela criança e disse que iria preparar aquela criança para ser o maioral, né, dos líderes dentro da magia negra, da linha Umbanda e da linha, é conhecido como Umbanda e Quimbanda, que é a linha negra, né, da magia negra, e também da linha branca, que é conhecido como a linha branca também. A minha mãe, depois ela voltou a si, e aí, toda vez que era na quarta-feira, na sexta ou no sábado, que ela ficava possessa, ah, o tempo ia passando, os anos iam passando, então, logo eu engatilhando ainda, eu, percebendo que ela estava ali sentada, então eu subia no colo dela, abraçava, e eu comecei a ter, então, o entendimento que ali era um lugar seguro, um lugar onde eu me sentia protegido. Fui crescendo nesse ambiente e chegava um momento que, quando ela estava possessa, para mim era a coisa mais normal, né, do mundo. Ela possessa, me acostumei com isso, acostumei com ouvindo a voz da entidade quando incorporava no corpo da minha mãe. A gente, eu eu tive outros irmãos também, mas eu era a pessoa que estava mais ligada à minha mãe. Então, todos a quarta, na sexta e no sábado, eu me dirigia com a minha mãe até o centro. Minha mãe tinha todos as vestimentas, que eram uma saia branca, uma blusa branca. Ela tinha também uma proteção na cabeça que ela usava. Usava vários cordões na cintura e também colares, colares vermelho, verde, azul, branco, preto, vários colares que ela usava. Então ela colocava tudo na bolsa e se dirigia até, até o local onde a gente se reunia. Quando a gente chegava no local, as pessoas já estavam aguardando, então começava toda a música, que é conhecido como chula. Essas músicas são músicas de invocação a demônios, e quando a pessoa chega e entra na roda e começa a cantar e começa invocar e dançar, então as pessoas eram endemoniadas, né? Elas recebiam as entidades. Em frente, geralmente em frente do salão uh, ficava onde ficava o centro, ficava muitas imagens de esculturas, muitas velas acesas ali. Geralmente eles colocavam ali do lado não sei se
se todos conhecem, mas é conhecido como fogareiro, onde se acendia e ali eles colocavam azeite fervendo. E o azeite ficava ali fervendo, depois eles tomavam também daquele azeite fervendo. Até que chegou um dia onde a minha mãe, ela se divorciou do meu pai, eles se separaram. Meu pai pegou outro caminho e a minha mãe, ela seguiu. Meu pai foi participar de outro centro e minha mãe permaneceu ali e eu acompanhando a minha mãe. Até que um dia ela conheceu outra pessoa, ela entrou em outro relacionamento, ela casou novamente, mas o problema é que a pessoa que ele estava casado agora, ele não gostava que minha mãe frequentasse aquele ambiente, ele não aceitava, ele discordava. Mas toda vez que a minha mãe se preparava, ele falava muitos palavrões, ele xingava minha mãe, e quando minha mãe saía, quando chegava lá no centro, logo então o líder ele era invocar, ele recebia a entidade, ficava endemoniado, e da boca do líder ele falava com a minha mãe, e ele sabia o que estava acontecendo. Ele repetia ali para minha mãe o que o marido dela havia dito, né? Havia xingava não somente ela, mas também todos que participavam lá daquele, daquele ritual. E um dia ele disse para minha mãe: mas ele não perde por esperar. Eu estou preparando uma surpresa para ele. Um certo dia, minha mãe contou que ela foi na quarta-feira, ela saiu quarta-feira à noite para ir, e ele xingou muito a minha mãe, também todos que participavam, falou absurdos, minha mãe seguiu. Quando na quinta-feira ele foi trabalhar, ele trabalhava na prefeitura, ele cavava valas, né, na prefeitura. Enquanto ele estava dentro de uma vala, apareceu uma moça toda de vermelho, e ali na vala a moça olhou para ele, começou a sorrir, dava gargalhadas, e ele achou estranho aquilo, e ele contou que aquela moça tirou de trás dela um osso e lançou sobre ele. E aí ele achou muito estranho aquilo, saiu daquela vala, a moça correu, ele correu atrás da moça, e aquela moça desapareceu na frente dele. E ela sorria muito. E ele, assustado, voltou a trabalhar, mas aí ele já não conseguia mais trabalhar, porque ele estava sangrando. Ele sangrava pela boca, sangrava pelo nariz, e sangrou, e aí, sem forças para trabalhar, as pessoas correram e ajudaram, e levou ele até o hospital, pronto-socorro, avisou a minha mãe saiu às pressas, e quando chegou, então, encontrou ele ainda, estava muito debilitado, então ele contou para minha mãe o que havia acontecido, e horas depois ele veio a falecer. A minha mãe muitas vezes sentia vontade de sair, mas era ameaçada, né? Ela teria uma doença grave ou teria um problema de saúde que teria sequelas por toda a vida, ou então ela seria morta. Então ela não saiu. Um dia eu me lembro que estava eu e meu irmão na sala, e de repente ela estava mexendo nas unhas, né? Estava pintando as unhas. E aí uma senhora que frequentava também o mesmo local, uma senhora conhecida como Santa, e aí a senhora passou e avisou a minha mãe: Geni, você sabe que você está fazendo algo que você não tem permissão para fazer isso. Você sabe que a gente não pode tomar essas decisões. E aí a minha mãe chateada, minha mãe disse: vem cá, mas eu estou fazendo é, é nas, é, é nas minhas mãos, eu estou pintando, são as minhas unhas ou as unhas dele? Minha mãe estava chateada. De repente minha mãe começou a se contorcer e aí ela ficou endemoniada e foi assim assustador tanto para mim quanto para o meu irmão que estávamos na sala. Esse demônio ele pegava em minha mãe, ele tirava ela do chão e jogava ela de testa, assim, de rosto no chão durante muitas vezes.
E depois, quando esse demônio ele saiu da minha mãe, ela estava toda machucada, com o rosto todo vermelho, e ela ficou muito tempo machucada com o rosto vermelho. Então, de certa forma, ela tinha muito medo, né? Minha mãe tinha medo. O tempo passou até que eu estava já estava completando 16, 17 anos, né? Nessa fase. Então, foi marcado o dia que eu iria agora receber também um espírito, né? E esse espírito seria que tinha me preparado para que eu pudesse, a partir daí, então, ser o líder daquele centro, e eu seria, logo após que eu recebesse essa entidade, eu fosse possesso pela primeira vez, eu seria levado para a cidade de Nazaré das Farinhas, que é a cidade que fica também na Bahia, e lá eu seria como se fosse um batismo, né? Seria outro ritual que seria feito lá, e a partir dali, então, eu seria o maior mago ou, ou bruxo, né, ou líder, pai de santo conhecido de toda a região de Nazaré das Farinhas. E eu seria muito procurado, a minha mãe, ela iria trabalhar junto comigo como a minha auxiliar, mas eu que seria o principal responsável, né, por todo o trabalho de toda aquela região. Então, a minha mãe preparou para mim uma calça branca com uma camisa também branca. Já tinha também colares, né? E foi preparado, tudo estava pronto. Na, na sexta-feira à noite, ela colocou todas as coisas dentro da bolsa, as roupas que ela usava, colocou também a minha roupa, e nos dirigimos na sexta-noite até o centro, onde eu receberia pela primeira vez. Isso na sexta-feira à noite. Eu receberia. Na sexta-feira pela manhã, minha mãe, então, ela trabalhava como costureira, ela estava na sala e de repente alguém bate na porta. Quando alguém bateu na porta, ela abriu a porta. Na nossa casa, as pessoas não aproximavam da gente porque ficavam até assustadas com a gente. Nós não éramos de ter amizade com pessoas. Na nossa casa, na frente, havia uma haste com uma bandeira, uma haste muito alta com uma bandeira. E aquela bandeira, ela tinha um símbolo que, que marcava qual era a nossa, o grupo, né, que fazíamos parte, qual a linha que fazíamos parte. Então as pessoas, elas de qualquer forma, elas ficavam assustadas com isso. A minha mãe todo ano ela fazia uma festa conhecida como a festa de Cosme e Damião, que são duas entidades também do Candomblé. Essas entidades elas servem dentro do Candomblé e servem também dentro da Igreja Católica. Cosme e Damião são dois santos conhecidos pela Igreja Católica, mas são dois demônios que incorporam dentro do candomblé. Minha mãe, durante 7 anos, ela trabalhou como baiana, né? Que é toda de branco, tem um tabuleiro, faz acarajé e vende para as pessoas. Durante 7 anos, ela vendia acarajé para as pessoas. Cada acarajé que a pessoa ela comprava, aquele acarajé, ele tinha um acarajé menor que ficava na parte de baixo do tabuleiro. Que o tabuleiro é uma pequena mesa usada pelas baianas, né, que faz acarajé. E aí ela hoje não se usa mais, dificilmente baianas usa esse tabuleiro. Então cada acarajé que a pessoa comprava e ela levava, comia, aquele acarajé era oferecido, né, a demônios embaixo, porque embaixo tinha uma acarajé pequena, né? Cada acarajé grande tinha uma acarajé pequena. Durante 7 anos ela fez esse trabalho. Ela teve que servir durante 7 anos. Um pedido deles. Aí na sexta pela manhã aí bateu na porta. Quando a minha mãe abriu a porta, foi uma senhora, por nome de Almerinda, uma senhora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma missionária, uma mulher muito, muito de Deus. E ao bater a porta, e a minha mãe, ao abrir a porta, ela então se apresentou para minha mãe, dizendo: bom dia, dona Geni.
Eu sou almerinda, eu moro aqui na mesma rua da senhora e eu faço parte de um grupo onde nós temos um trabalho social, que nós temos ajudado pessoas. Minha mãe estava, estava viúva, né? Nós já havia um tempo, passávamos por necessidades também financeiras no momento, e claro que aquela ajuda seria muito bem-vinda. E então aquela senhora, ela se ofereceu, uma senhora trabalhava na ASA, né? Ela disse, olha aí, nós ajudamos pessoas com cesta básica, e aí eu vim aqui saber se a senhora aceita. Nós temos cestas que estamos entregando para as pessoas, e eu vim aqui para poder ajudar a senhora, caso a senhora aceite. Minha mãe, sim, eu aceito. E aí ela então, não só a cesta, mas ela falou para minha mãe, se a senhora tem algum talão de água, de luz, a senhora pode me dar também, que eu e meu grupo, a gente vai pagar para a senhora e a gente vai trazer a cesta. Minha mãe passou o talão de água, de luz, ela levou, e aí trouxe já pago, entregou a cesta para minha mãe ficou muito feliz. Ela conseguiu então abrir a porta, não só da nossa casa, mas da porta do coração da minha mãe. E aí minha mãe já teve esse contato com ela, amistoso. E naquela manhã, depois de entregar, ela foi embora. Quando foi à tardezinha, aí aquela senhora Almerinda, ela aparece lá em casa novamente, né? Bateu na porta, minha mãe abriu a porta e agora ela estava com a palavra de Deus, com a Bíblia. Está com a Bíblia. Falou assim, dona Geni, a senhora permite eu entrar na sua casa e poder ler um texto da Bíblia e poder orar com a senhora? E aí minha mãe, o coração já estava aberto, e aí minha mãe aceitou, não, tudo bem. E aí ela entrou, e então ela abriu a palavra ali, ali na nossa casa. Eu costumava ficar muito no quarto. Havia a sala, o primeiro quarto, que era o meu quarto, havia a cozinha e mais dois quartos. Um quarto ficava fechado, né? Só minha mãe entrava nesse quarto. No fundo havia também outro quarto, onde minha mãe também fazia sacrifícios de animais e fazia oferendas. Lá havia um altar também, né, dos demônios, né, com as imagens nesse quarto. Eu não entrava nesses dois quartos. Então, assim que ela chegou, eu estava no quarto. E então eu saí do quarto e fiquei próximo da sala. E ela, ô rapaz, pode chegar para cá. E aí eu aproximei, sentei ali na próxima mesa também. E ela começou a falar com a minha mãe sobre a palavra de Deus. Então, pela primeira vez tivemos contato com a palavra, pela primeira vez ouvi sobre o reino de Deus, sobre quem era Jesus Cristo. E ela começou então a citar textos para nós, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? João 14, de 1 a 3, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ela foi citando textos da Bíblia e contou para nós a história da redenção, como tudo começou, o plano de Deus ao criar o homem, o pecado que veio depois da criação. Depois Jesus veio para libertar o homem do pecado, para salvar o homem do pecado. E depois Jesus teve o seu ministério, depois ele morreu e foi para o céu, fez a maior promessa de voltar um dia e que éramos, ela disse para nós que éramos a imagem e a semelhança de Deus, que pertencíamos ao Senhor, que éramos do Senhor, independente de qual seita que participávamos, de qual grupo religioso participávamos, mas Ele era o nosso Criador, que Ele nos amava, que tinha um plano na nossa vida e precisavam reconhecer isso e aceitá-lo. Enfim, ela falou, depois ela orou e foi embora. Eu voltei para o quarto, já era a tarde da sexta-feira, e quando chegou a noite, então, minha mãe pegou todas as coisas, colocaram na bolsa as roupas dela, e aí também as minhas roupas, e fomos para o centro, né? E quando chegamos ali no centro,
candomblé. Minha mãe logo entrou no círculo, minha mãe ficou endemoniada, o líder ficou endemoniado. Eles pegaram um animal, toda vez que chegávamos ali naquele local, eles pegavam o animal, eles matavam o animal, pegavam o sangue e colocavam no recipiente, junto com champanhe, e dava para a gente beber. Toda vez eu tomava do sangue, juntamente com a minha mãe e outras pessoas que estavam ali. Nessa noite de sexta-feira, o líder estava endemoniado. Quando trouxe o animal, ele mesmo pegou o animal e com a boca ele rasgou a pele do animal e pegou o sangue e despejou sobre o recipiente. Eu fui o primeiro a tomar aquele sangue e depois todos que estavam ali também tomaram, e muitos já endemoniados. E diante do altar que estávamos ali, estava do lado do tacho de azeite fervendo. Ele, o líder endemoniado, ele pegou o tacho de azeite e tomou todo aquele tacho de azeite. Então, ele levantou a mão e todos fizeram silêncio, e aí fez sinal para mim que eu aproximasse. E aí, qual fazer sinal, eu me aproximei, fiquei no meio, ali no centro, e todos estavam. Eu estava no meio do círculo de pessoas, muita gente. Então, ele aproxima e aí me abraça. Havia um abraço que eles davam, né, como era um abraço de cumprimento da entidade, né, para com a pessoa. Esse abraço representava que ele era senhor e que ele era dono da pessoa. Ele me abraçou e depois ele disse para mim: filho, você foi oferecido no ventre da sua mãe, e, e você, ao nascer, eu já visitei a sua mãe porque eu precisava sentir você nos meus braços. Você é meu filho, e chegou o momento que você vai, de forma definitiva, você vai receber também um espírito, e você, a partir desse momento, você vai então fazer trabalhos, e eu vou guiar sua vida, e serei o seu senhor, e você vai ter o meu domínio, e a partir desse momento você vai trabalhar para mim. E aí eu no centro, ele trouxe uma, uma vasilha com um líquido dendê e jogou sobre a minha cabeça. E depois que jogou farofa de dendê, e teve rituais de passar folhas, né, no meu corpo. E aí a gente tomou mais sangue que estava ali. E ele foi até o altar, pegou um copo com água, perdão, pegou um copo com água, e aí chegou diante de mim com aquele copo com água e falou assim: filho, você vai olhar para esse copo. E quando você olhar para o copo, você vai ver a entidade que vai, a partir de agora, vai tomar conta de você, que vai guiar você. Eu me lembro, abrindo um parêntese aqui, eu me lembro que quando eu estava no meu quarto, um dia eu estava no meu quarto, a minha mãe me contou que quando, ainda muito novo, eu ficava na cama. Um dia ela foi no meu quarto para saber como eu estava. Muitas mães fazem isso, né? Vai no quarto do filho, ver como é que o filho está, se está descoberto. E quando ela foi no meu quarto, ela enxergou essas entidades que estavam dentro do meu quarto, sentado na minha cama. E um dia eu mesmo presenciei, quando eu acordei, isso eu já estava já juvenil, quando eu acordei, eu enxerguei um deles dentro do meu quarto, que estava sentado na minha cama. Ao mesmo tempo que dava medo, por crescer nesse ambiente, se sentia seguro ao mesmo tempo. Me sentia seguro porque um dia eu fiz um teste. Eu havia quebrado um vaso da minha mãe, ela estava muito chateada comigo, ela iria me castigar, me dar uma surra. E quando ela entrou no meu quarto chateada com um cinto, né, para me dar uma surra, então eu levantei a minha mão e me aproximei de uma estátua no meu quarto, do lado da minha, da, no meu quarto, do lado da porta.
havia uma imagem, uma estátua que era a imagem da entidade que tomava minha mãe, que minha mãe ficava possessa. E essa entidade que a minha mãe havia oferecido quando eu estava ainda no ventre, juntamente com meu pai. Então, quando minha mãe chateada que aproximou, eu levantei a mão e fiquei próximo da, daquela imagem, daquela estátua, e pedi que ele me protegesse da minha mãe. E a minha mãe ficou paralisada, minha mãe ficou muitas horas paralisada, sem conseguir se mexer, até que depois ela veio ao normal, e naquele dia eu não fui castigado, ele não permitiu. Então, eu me sentia seguro por esse motivo. Então, quando ele estava, naquele momento, ali, com um copo com água, e falou assim: você vai olhar para o copo e você vai ver o espírito que vai tomar você. Aí eu olhei para aquele copo e, e, e passou como um filme na minha cabeça, porque eu também estava assustado, né, com tudo aquilo. E aí, ao olhar para o copo, eu lembrei de todas as palavras da irmã Merinda, que tinha ido na minha casa à tarde, naquela tarde, com a Bíblia, e contou para nós toda a história da redenção. E ali, olhando para o copo, eu falei, Deus, você existe mesmo. É verdade o que Dona Almerinda ela falou. É verdade que Jesus ele tem um plano na minha vida. É verdade que eu pertenço a Ele, que eu sou a imagem e a semelhança dele. É verdade. Se isso é verdade, e se Jesus ele veio a este mundo porque ele tinha um plano de salvação, e se ele veio a este mundo e se ele morreu em meu lugar e foi para o céu e prometeu voltar, e se ele vai voltar de fato, e se eu crer nele, ele pode mudar a minha vida, a minha história. Se é verdade o que Dona Melinda disse, então eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu não quero isso para minha vida. E se Jesus de fato ele é o Salvador, então eu aceito Jesus como meu Senhor e como o meu Salvador. Então não permita que nada disso aconteça comigo, que não venha nenhum espírito tomar o meu corpo. Eu não quero ficar com espírito. Mas se o que ela disse por mentira, então eu vou me entregar agora de corpo e alma e vou ser um líder desse lugar, dessas pessoas, por toda a vida. Mas se o que ela disse é verdade, então não permita que nada aconteça, porque eu te aceito como meu Senhor. E era por volta de 8 horas, 7h30 para 8 horas da noite, e passou durante todas aquelas horas, até meia-noite, de tentativas, olhando para o copo, insistindo que eu olhasse, e nada aconteceu. Quando foi por volta de meia-noite, que é o horário que tinha que terminar, porque nesse horário geralmente costumávamos ir, pegava aquele animal morto e e outras oferendas, e íamos até as encruzilhadas para oferecer, né, para as entidades, à meia-noite. E estava dando meia-noite, então encerrou a sessão. Houve uma frustração naquela noite, as pessoas endemoniadas, elas caíram, né, caíram e os demônios foram embora, e ficou a pergunta por que que o líder depois, por que que não aconteceu, por que não aconteceu. E eles decidiram que na próxima sexta-feira eles fariam então um ritual mais forte, com mais sangue, e para que eu pudesse receber. Então fui para casa. Naquela noite, eu sempre conto, quando eu testemunho nas igrejas, sempre conto que a sensação que eu tive naquela noite foi o Senhor me pegando com sua mão poderosa, me tirando daquele lugar e me levando para minha casa. Eu saí daquele lugar e quando eu cheguei em casa, quando eu entrei no meu quarto, eu estava sentindo uma leveza tão grande em minha vida, em meu coração. Eu estava sentindo uma presença tão forte, sabe, de Jesus na minha vida, que a vontade era chorar. Então eu entrei no meu quarto, e ajoelhado na minha cama,
Eu chorava, chorava, chorava e falava com Deus do meu jeito, da minha forma. Eu não sabia orar e falava com Ele e, e passou aquela madrugada, né? Já no sábado, passei o sábado todo no meu quarto, todo sábado no quarto, saí para almoçar, depois voltei para o quarto e quando foi no domingo pela manhã, eu falei para minha mãe, eu disse, mãe, eu eu vou hoje à noite, no domingo, hoje à noite eu vou na igreja de Dona Almerinda. E a minha mãe ficou assustada. Filho, você não pode ir. Você sabe que a gente não pode ir em igreja, você não pode fazer isso. E eu falei, eu vou na igreja. E quando foi no domingo, eu fui para a igreja. Eu não tinha roupas para ir para a igreja. Eu estava preparado para ir para a igreja, fisicamente com roupas, mas o meu coração estava para adorar, para ter esse encontro lá no templo. E quando eu cheguei na igreja, eu cheguei de short e cheguei de camiseta ali na igreja. E havia jovens que estavam na recepção, e aquelas jovens foram muito usadas naquela noite de domingo, porque quando eu cheguei, uma delas, e hoje, até hoje, quando eu vou na Bahia, que eu encontro essa jovem, eu abraço e, sabe, eu tenho um carinho e um respeito muito grande por essa jovem. Ela estava na porta, quando ela me viu, ela me abraçou e disse assim: Irmão, seja bem-vindo. Aqui é a casa do seu pai. Aqui é a casa do nosso Deus. Você está no lugar certo. Venha. Ela saiu da recepção, me colocou no primeiro banco da igreja, sentou do meu lado, com a Bíblia na mão, e naquela noite, durante o culto, ela abriu a Bíblia para mim, em todos os textos. Aquela noite foi a noite mais especial que eu tive, porque eu fui na igreja pela primeira vez e o pastor pregou uma palavra, uma mensagem, os louvores, eu não esqueço até hoje dos louvores que foram cantados, e um que mais marcou a minha vida foi um minuto só, um hino muito, muito especial para mim, né? Luz brilhou em meu caminho quando eu andava triste e sozinho, mas quando olhei a cruz, nela eu vi Jesus, foi um minuto só do seu olhar. Foi um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim cantou. Foi um minuto só do seu olhar. E aí, né? Jesus mudou a minha vida. Então é muito lindo esse hino. E quando cantou a primeira vez, marcou a minha vida. Ah, e ali, aí pronto, tive aquele culto. E aí, já para finalizar esse testemunho, voltei para casa. Minha mãe ficou em silêncio, não falou nada. Mas naquela semana tivemos uma surpresa, porque a casa que morávamos era uma casa das entidades, a casa era do grupo, né, que fazíamos parte. E na próxima semana, eles foram na nossa casa, os líderes, e falou com a minha mãe, falou assim, Geni, fiquei sabendo que Joaquim agora está indo na igreja, né? E se ele está indo na igreja, então que a igreja adventista dê casa para ele, que a igreja agora cuide dele e nós viemos aqui tomar casa. Então, pega as coisas, coloca do lado de fora, nós vamos fechar a casa e vamos levar a chave. E aí, olhando para minha mãe, vendo a tristeza da minha mãe, e pegamos as coisas simples que tínhamos, colocamos na calçada, eles trancaram a porta, eles foram embora, e eu fiquei ali, e eu lembro que eu me afastei um pouco, olhei para o céu, e aí falei com Deus, Deus, eu, eu não vou questionar os teus propósitos, eu não vou questionar a tua vontade, não vou questionar porque que isso está acontecendo, porque o Senhor permitiu isso, não vou questionar, mas eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor está cuidando de mim, e eu sou um filho, sou um servo, e eu não vou contra a tua vontade. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E minha mãe ali, a gente do lado de fora,
sem saber o que fazer. Aí eu lembro que uma meia hora depois, desceu na rua Tupiniquins, lá na cidade onde eu morava, em Eunápolis, desceu um carro e logo depois do carro ele volta, ele entra na rua, morávamos quase na esquina, ele entra na nossa rua e aquele carro ele parou em frente à nossa casa e perguntou para minha mãe, cumprimentou minha mãe, boa noite senhora, tudo bem? Ele perguntou, a senhora está procurando casa para alugar? Minha mãe disse, não, eu não estou procurando casa para alugar, até porque a gente não tinha como pagar aluguel e ela disse, na verdade, eu não sei nem para onde ir. Aquele senhor disse, olha, eu passei aqui, depois eu voltei, e ele estava com a esposa dele. Ele disse assim, olha, porque há poucos momentos, recebemos uma ligação de uma empresa de São Paulo, eu fiz uma prova, e isso tem muito tempo, e há pouco eles me ligaram que eu comparecesse na empresa em São Paulo, e, e eu estou indo para São Paulo, mas eu e a minha esposa, a gente não, a gente não queria alugar nossa casa, a gente gostaria de poder que alguém tomasse conta da nossa casa. E eu senti, ao chegar aqui, eu senti que a senhora é essa pessoa. Eu, eu senti no meu coração que alguém está me mostrando que é a senhora aceita morar na nossa casa? Minha mãe ficou toda feliz. Sim, aceito. Ele só um momento, ele saiu. Logo ele voltou então com o caminhão, pegou as coisas que tínhamos, levou, colocou na casa e ficamos ali naquela casa num período de mais ou menos uns 8 anos, 8 anos. E saímos daquela casa porque o Senhor agora nos deu outra casa, uma casa própria também lá na cidade. E aí então eu tomei a decisão que assim que eu fui na igreja, assim que eu tomei realmente a decisão, fui batizado. E aí tomei a decisão também de ser um evangelista e poder levar a palavra que um dia alguém trouxe ao meu coração, eu também tinha que pegar essa palavra e levar para outras pessoas. E a partir dali, então, comecei a fazer missões, comecei a viajar, não só fazendo a cidade, mas comecei ia para Porto Seguro, Itamaraju, Ilhéus, Salvador, e comecei toda a Bahia a fazer esse trabalho de missões. E aí depois Deus me levou para outros lugares e praticamente todo o Brasil eu já viajei pregando, trabalhando na comportagem. Nesse período eu comportei durante muitos anos, até hoje ainda estou na comportagem também, levando a mensagem de Deus através da literatura, né, que salva, que transforma pessoas, e também como evangelista, também fazendo evangelismo em várias cidades. E é uma forma de poder agradecer a Deus o que Ele fez na minha vida, levando para outras pessoas aquilo que eu recebi, que é a palavra que salva, né, e que liberta. Tem uma frase, sempre quando eu prego, eu costumo dizer essa frase: a maior evidência de uma pessoa que foi salva por Cristo é quando arde no coração dela o desejo também de salvar outras pessoas. Mas também a maior evidência de uma pessoa que não teve um encontro com Cristo é quando essa pessoa não tem nenhum interesse em pregar de Jesus para outras pessoas. E se um dia verdadeiramente tivermos esse encontro com Ele, é claro que nós vamos querer levar para outras pessoas essa salvação. Então, já se faz muitos e muitos anos. De repente alguém pode estar perguntando, e sua mãe? Né? Alguém pode perguntar. A minha mãe, ela permaneceu, continuou, e eu viajava, orava muito pela minha mãe. Quando eu voltava em casa, começou a tirar as imagens. E um dia, em um evangelismo que eu fiz, ela tomou a decisão de também ser batizada. E aí ela estava com AVC, né? Ela não estava mais andando. E eu tive a alegria de poder pegar a minha mãe nos braços e levar dentro do tanque batismal, né? Junto ali com o pastor, e ela foi batizada. O pastor a batizou, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E ela também foi liberta. Minha mãe já descansou no Senhor, né? Mas descansou com Jesus. Então, esse testemunho, esse é o testemunho que eu gostaria, que eu tinha para compartilhar com os irmãos.
E espero que essa história, que esse testemunho, né, que essa transformação de vida, de alguma forma possa falar o coração de alguém nessa noite. E de maneira que entendamos que Deus ele tem um plano de fato na nossa vida, né? E se porventura você que está me vendo, né, que está ouvindo esse testemunho, e tem uma história não parecida com a minha, porque cada um tem uma história diferente, Deus ele salva de maneira diferente. Você não pode ficar só para você essa história, esse testemunho. Você tem que contar para as pessoas. Você tem que testemunhar nas igrejas o que ele fez. Porque uma coisa é alguém chegar e falar assim, olha, eu vou te contar uma história do irmão Joaquim, e você contar a história de alguém. Mas é como se no subconsciente da pessoa que está ouvindo a sua história que você contou de mim para alguém, é como se a pessoa dissesse assim: você está contando o testemunho do irmão Joaquim, o que Deus fez na vida do irmão Joaquim. Mas e na sua vida? O que ele fez na sua vida? Então precisamos contar o nosso testemunho. Cada um de nós temos um testemunho, cada um de nós temos uma história diferente, né? Como Deus nos tirou. Algumas pessoas viciadas em álcool, outras em droga, pessoas que viviam na prostituição, pessoas que viviam a vida longe de Cristo, e Ele salvou, né? E Ele transformou essa vida, e hoje estamos na presença do Senhor, desfrutando da sua graça, né? Da salvação que Ele nos oferece, e aguardando a breve volta dele, né? Então, que esse testemunho possa abençoar a sua vida e que possa levar você também a testemunhar do que ele fez na sua vida. Eu quero, nesse momento, nós vamos então estar orando, né? Eu vou estar orando e logo em seguida acredito que alguém vai também estar encerrando com outra oração. Oremos então. Pai querido, louvado e exaltado o Senhor seja o teu santo nome. Muito obrigado pelo plano de salvação que o Senhor tem para com teus filhos. E muito obrigado, Senhor, porque esse plano se concretizou na minha vida. Porque um dia alguém levou a palavra para, para a minha casa. E no momento crucial, onde a minha vida seria entregue para o inimigo, para um demônio, e que hoje, quem sabe, eu poderia estar servindo às trevas, foi naquele momento em que alguém foi até a minha casa e levou a mensagem, levou a palavra, levou ao nosso conhecimento sobre Jesus Cristo. E obrigado, Senhor, porque o Senhor interveio, o Senhor pôde fazer o milagre, o Senhor transformou a minha vida e hoje sou um servo do Senhor, estou na tua presença e também tenho a oportunidade de falar para as pessoas do que o Senhor fez na minha vida. Abençoe o meu irmão e a minha irmã que está ouvindo esse testemunho e que de alguma forma, Senhor, esse testemunho possa fazer com que a pessoa que está ouvindo ela possa ter mais intimidade com o Senhor, possa ter um coração mais grato, possa viver a alegria da salvação. E se porventura alguém já pensou em desistir da fé, que, que possa entender que não existe vida fora de Cristo, que não existe salvação fora de Cristo. Então, Senhor, muito obrigado por tudo. Continue abençoando essa ferramenta onde temos a oportunidade de testemunhar, de ouvir tua palavra. Abençoe toda a liderança, Senhor, pessoas que estão por trás, organizando, preparando, convidando, fazendo agendas. Esteja abençoando o pastor, abençoando todas as pessoas que fazem parte, abençoando também minha cunhada, que por meio dela, Senhor, que pude testemunhar do teu amor. Oramos, Senhor, e pedimos a tua bênção, e muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus.